Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Fanfic Naruto, o mestre do universo. Parte 34. Capítulo 325. A Megakuri. Dentro da torre central. Nagato, que estava sentado ali com os olhos fechados, abriu-os de repente nesse instante. Que chakra poderoso! Quem será? Nesse instante, ele sentirá um chakra extremamente poderoso entrando em Megakuri, e que se dirigia para a torre central. Nagato franziu a testa. Suas mãos se cruzaram inconscientemente e uma luz perigosa brilhou em seus olhos. O outro lado. Covil da Akatsuki. Nesse momento Pen enviou uma mensagem, convocando alguns membros da Akatsuki para o Covil. Nessa fase, os membros da Akatsuki não são os mesmos da fase posterior. Após Pen convocá-los e ordenar que capturassem o intruso que havia invadido a Megakuri, ele olhou para o outro lado. Desta vez, algo pode dar errado, disse Pen. Se alguma coisa realmente acontecer, Nagato, você vai primeiro e me deixe em paz. Na escuridão, uma voz surgiu. Pen não falou. Apenas olhou para lá em silêncio, virou-se e foi embora depois de um tempo. Dentro de Megakuri, Madara quebrou o pescoço de um ninja Ami casualmente. Ele olhou para os cadáveres ao redor e um olhar de desprezo brilhou em seus olhos. Em todo o mundo ninja, com exceção do falecido Senju Hashirama e do cara que veio depois dele, quem mais poderia se comparar a ele? E quanto aos ninjas Ami em terra? Aos olhos de Madara, eles não são nem mesmo tão bons quanto formigas rastejando pelo chão. Eles podem ser esmagados até a morte à vontade. Alguém está vindo, disse Ryozuki nesse momento. Madara também avistou a pessoa se aproximando. Ele virou a cabeça para olhar naquela direção. Duas figuras se aproximavam rapidamente por aquele lado. Há mais duas pessoas que querem morrer? Madara sorriu friamente, depois formou um selo com as duas mãos e gritou. Liberação de fogo, grande aniquilação do fogo. Um feixe de chamas de temperatura extremamente alta atingiu a pessoa vindo do lado oposto. Um deles optou por esquivar-se desse ataque de ninjutsu de liberação de fogo. Como a distância era bastante grande, não foi difícil desviar. Mas a outra pessoa optou por seguir em frente com muita determinação. Então ele sacou uma espada enorme de trás das costas e atacou a liberação de fogo de Madara. Ryozuki, Kizami sempre foi tão corajoso. No segundo seguinte, Sameada absorveu apenas parte do chakra. Então mais chamas irromperam à frente, queimando o corpo de Kizami num instante. Kizami soltou alguns gritos e em seguida, caiu no chão com um baque, e um cheiro de queimado se espalhou pelo ar. Madara, ao presenciar isso, ficou surpreso. Esse cara, por que ele veio para cá? Sasori, que havia se esquivado do ataque, ficou sem palavras e sentiu vergonha de ter um companheiro de equipe tão idiota. Ei, não olhe para mim, eu não sou igual a ele. Nesse momento, Sasori percebeu que o homem com uma aura forte o encarava e esclareceu a situação. É mesmo, disse Madara com leveza. Obviamente, ele não levou Sasori a sério. Um mero Kage e um manipulador de marionetes. Madara naturalmente não o levou a sério. Sentindo-se subestimado, Sasori ficou furioso e libertou seu fantoche mais precioso, o terceiro Kazekage. Liberação magnética. O boneco do terceiro Kazekage usou a liberação magnética. Madara deu um leve sorriso e sua figura desapareceu no segundo seguinte. Então vou brincar com você por um tempo. Os edifícios vizinhos logo sofreram as consequências. Ryozuki ficou por perto, observando. Ele percebeu que Madara estava brincando com Sasori. Que chato. Ryozuki balançou a cabeça. Mas ele também sabia que Madara provavelmente era assim porque já havia sido derrotado por ele antes. Nesse momento ele precisava urgentemente aumentar sua autoconfiança com a ajuda de outras pessoas. Após algum tempo, um sorriso surgiu no rosto de Madara. Parecia que ele estava de bom humor. Eu não esperava que você fosse assim, Madara, eu realmente te interpretei mal. Ryozuki balançou a cabeça. A imagem fria de Madara em sua mente pareceu ter desmoronado de repente. 10 minutos depois. Parecia que Madara finalmente tinha chegado ao seu limite. Madara, que havia destruído o fantoche do terceiro Kazekage com um único golpe, olhou para o outro lado. Em algum momento Pen o cercou pelos 6 caminhos. 6 caminhos de Pen. Ryozuki sorriu levemente. Ele não tinha intenção de fazer nenhum movimento. Agora mesmo, Madara tinha dito para deixar isso com ele. De qualquer forma, com o estado atual de Madara, lidar com Pen é fácil. Bum! Sasori foi atingido por um soco de Madara e seu corpo explodiu em inúmeros pedaços. Apesar de Madara estar em grande desvantagem na luta de Taijutsu contra Ryozuki anteriormente, seu Taijutsu ainda é o melhor entre os Kage. Diante de Sasori, ele nem precisava levar a sério. Você realmente se transformou em um fantoche. Madara ficou um pouco surpreso ao ver o interior do corpo de Sasori depois que ele foi explodido. Ele ficou apenas um pouco surpreso. Afinal, não é como se ele não soubesse que os marionetistas gostam de se transformar. Mas Sasori se transformou completamente. Era a primeira vez que ele via algo assim. Sasori não disse nada e silenciosamente usou seu último trunfo. Apresentação de 100 marionetes. O pergaminho de selamento se desdobrou e inúmeras marionetes foram libertadas dele. Disse que Sasori certa vez usou isso para destruir um pequeno país. Mas esse truque depende exclusivamente do grande número de marionetes. Em termos de qualidade, é muito inferior ao boneco do terceiro Kazekage anterior. Quando Madara viu aquilo, perdeu o interesse. Liberação de fogo. Grande aniquilação do fogo. Diante do ninjutsu de liberação de fogo de Madara, Sasori mal conseguiu resistir, e o número de marionetes diminuiu rapidamente em pouco tempo. Madara ficou parado observando. Quando seu estilo fogo terminou, ele formou selos com as mãos novamente, usando um estilo fogo mais poderoso. Dessa vez, Sasori não conseguiu impedir. Ele já havia perdido a maioria de seus bonecos antes.
Desta vez, diante de uma liberação de fogo mais poderosa, todos os seus bonecos foram descartados. No entanto, o poder de combate de Sasori em si não é tão forte, já que um mestre de marionetes depende muito de suas marionetes. Breve. Madara chutou o corpo de Sasori. Inúmeras partes se espalharam em todas as direções, caindo por todo o chão. Madara recuou os pés e olhou para Sasori, cujo corpo estava destroçado. Sasori nem sequer conseguia subir, e Madara estava com preguiça de continuar brincando com aquele cara. O poder dos 6 caminhos de Rinnegan. Madara ergueu a cabeça, olhou para os 6 caminhos de Pen ao seu redor e sorriu friamente. Intruso, pare aqui. Pen caminho Deva voou pelos ares, olhando para Madara lá embaixo. E quanto a Ryozuki? Ele estava parado ali perto. Mas seja o Sasori do passado ou os atuais 6 caminhos de Pen, é como se eles não conseguissem vê-lo. Parar? De que piada você está falando? Madara olhou para os bonecos Rinnegan com olhos absortos. Como dono deste Rinnegan, ele podia enxergar através da realidade desses 6 caminhos de Pen num relance. No segundo seguinte, uma dor intensa invadiu Madara num instante. Shira Tensei. Uma repulsão assombrosa atingiu Madara. No entanto, Susanoo, um gigante azul ergueu-se do chão e bloqueou Shinra Tensei. Então desferiu um golpe certeiro, dividindo instantaneamente toda a Megakure ao meio. Bum! Uma força devastadora irrompeu, e Pen ficou chocado ao ver um gigante azul aparecer diante dele. Susanoo, Nagato, que estava atrás de Pen, ficou em silêncio. E nesse momento uma figura apareceu ao lado dele. Era um jovem de cabelos ruivos. Nagato, agora é a sua vez. Nagato se virou para olhá-lo. Yaiko, você sabe que eu não vou tomar uma decisão, disse Nagato. Ele olhou para o horizonte e disse fracamente, desde o dia em que Konan morreu, jurei que nunca mais deixarei meus companheiros morrerem antes de mim. Yaiko, pare de tentar me persuadir, eu já me decidi. Ao ouvir isso, o jovem chamado Yaiko suspirou levemente. Chega de tentar convencer o Nagato a ir embora daqui. Afinal, ele conseguia entender o estado de espírito de Nagato. Quando foi mantido refém por Anzo, Anzo pediu a Nagato que matasse Konan, mas Nagato se recusou. No fim foi Konan quem morreu. A partir daquele momento eles embarcaram em uma trajetória de vida muito diferente da anterior. A paz. Quando ela virá? Yaiko olhou para o céu lá fora, ouvindo o barulho alto que vinha de fora. Alguns minutos depois, tudo caiu no chão. No segundo seguinte, bum! O topo da torre foi esmagado por uma só mão. Pedras grandes e pequenas caíram. Seja Yaiko ou Nagato, ninguém se esquivou. Nagato apenas ergueu a cabeça e olhou para o homem invencível no céu. Quem é você? Perguntou Nagato. Eu? Madara olhou para os dois abaixo com um olhar frio e arrogante. Eu sou Uchiha Madara. Uchiha Madara? Aquele homem que dizem estar morto há muitos anos? Nagato e Yaiko olharam para Madara no céu em choque. Neste mundo, apenas Madara pode possuir um poder tão grande, certo? Afinal, ele já dominou o mundo. É normal que ele tenha tanto poder. Perder para Madara não parece ser motivo de vergonha. É uma pena. Eles ainda não realizaram seu sonho original. Parece que não haverá mais oportunidades no futuro. Svi, Ryozuki apareceu ao lado de Madara. Inconscientemente, Madara deu um passo para o lado. Foi esse passo que fez com que Nagato e Yaiko olhassem para Ryozuki com surpresa. Quem é ele? Por que o famoso Madara parece ter um pouco de medo dele? Os dois refletiram, intrigados. E nesse momento, Ryozuki também olhou para os dois com curiosidade. Nagato e Yaiko. Então, a pessoa morta neste mundo não é Yaiko, mas sim Konan? A diferença entre mundos paralelos é bastante grande. Talvez não haja muita diferença na direção geral, mas em alguns detalhes há uma diferença. Por exemplo, a organização Akatsuki à sua frente. Yaiko ainda está vivo, mas será que o Yaiko que viu seu companheiro morrer com os próprios olhos é realmente o Yaiko inocente do passado? Ryozuki não achava que aquele incidente tivesse tido qualquer efeito sobre Yaiko. O mais influenciado foi provavelmente Yaiko. Konan está morta. Nagato é aleijado. E ele próprio estava bem. Ele deve ter se sentido muito triste e se culpado, não é? Capítulo 326. E quem é você? Nagato olhou para a pessoa à sua frente e perguntou. Ryozuki, um ninja comum sem nada de especial. Ryozuki se apresentou com um sorriso. Nada de extraordinário? Tanto Nagato quanto Yaiko olharam para ele com olhares estranhos. Ryozuki não se importou com eles e disse, acho que o plano anterior precisa ser mudado. Vocês querem ver o que é a verdadeira paz? Paz verdadeira. Nagato e Yaiko ficaram paralisados por um instante. Você consegue? Perguntou Yaiko. Ryozuki assentiu com a cabeça e disse, claro, posso te mostrar a paz imediatamente. No entanto, o preço a pagar pode ser a vida de vocês, disse Ryozuki. Temos alguma escolha? Nagato disse com leveza. Vamos lá, vamos ver como é a tal da paz verdadeira. Como disse Nagato, eles não tinham escolha. Quando Ryozuki viu Yaiko vivo, teve um impulso repentino. Nesse momento, Madara, que estava de pé ao lado, não disse nada. Ele já havia compreendido há muito tempo a verdadeira paz da qual Ryozuki falava. Não era esse o plano dele, o olho da lua? Mas Madara nunca entendeu o que Ryozuki pretendia fazer. Ele disse que queria encontrar alguém. Então, quem era essa pessoa? Por que ele precisava ativar o plano Olho da Lua para encontrá-los? Madara, na verdade, tinha muitas dúvidas em seu coração. Só que ele não perguntou. Mas isso também se devia ao fato de ele sentir que Ryozuki não lhe responderia. Mas se ele perguntasse, Ryozuki não se importaria de lhe dar a resposta correta. Em algum lugar perto de Amegakure, Ryozuki levou Nagato e os outros para uma montanha. O que? Perguntou Nagato. É simples, disse Ryozuki com um sorriso. Nesse instante, um portal vermelho apareceu repentinamente diante dele. Então, outro Ryozuki saiu de lá. Um olhar de dúvida brilhou nos olhos de Madara. Ele sentiu uma liberação de madeira vinda do Ryozuki à sua frente. Na verdade, Madara estava certo. Era um clone de madeira.
Desculpe incomodá-lo, Ryozuki disse ao seu clone de madeira. Então ele tirou uma bola completamente preta da mão. Esta esfera foi formada com o poder dos 6 caminhos. E o que estava selado dentro dela era o poder das 9 bestas com cauda deste mundo que o clone de madeira acabará de reunir, mas não continha todas as 9 bestas com cauda. Afinal, Ryozuki não queria se tornar muito notório no grupo de bate-papo dos Hokages. Então, ele não removeu completamente o chakra das 9 bestas com cauda deste mundo, ele removeu apenas metade dele. Mesmo assim, metade da 10 caudas formada ao absorver o chakra das 9 bestas com cauda ainda era mais forte do que a 10 caudas da história original. Porque metade do chakra da raposa de 9 caudas desenhado desta vez também incluía metade do chakra completo da raposa de 9 caudas. Afinal, metade de uma raposa de 9 caudas era mais forte do que as outras 8 bestas com cauda. Isso era de conhecimento geral. Técnica de invocação, estátua Gedo. Ryozuki bateu com uma das mãos no chão. Bum! Uma enorme nuvem de fumaça branca subiu da floresta à frente. Então, uma enorme estátua Gedo surgiu na floresta, esmagando as grandes árvores ao redor. Nagato olhou para Ryozuki surpreso. Ele não entendia como ele conseguia invocar a estátua Gedo. Ryozuki não deu explicações. Em vez disso, sobrevoou o local e selou metade das 9 bestas com cauda na estátua Gedo. Com o poder das 9 bestas com cauda sendo selado na estátua Gedo uma a uma força surpreendente emanou dela. Ok. Ryozuki recuou e retornou à montanha. Em seguida, você precisa se tornar o Jinchuriki das 10 caudas, então absorver o poder da árvore divina, disse Ryozuki para Nagato. Então, ele restaurou casualmente as pernas aleijadas de Nagato. Nagato, Ele ficou surpreso ao ver que seu corpo havia se recuperado. Ele se levantou inconscientemente da cadeira de rodas, apenas para descobrir que não havia nenhum outro problema além de um leve desconforto. Meu corpo. Ele olhou para Ryozuki. Eu te corei. Afinal, não é muito prático ficar numa cadeira de rodas, disse Ryozuki com leveza. Ótimo, Nagato. E Aiko parecia feliz. Ele parecia até mais feliz que o próprio Nagato. Madara, parado ao lado, achou a cena familiar. Afinal, Ryozuki era capaz até mesmo de rejuvenescê-lo. Faça exatamente o que eu mando, disse Ryozuki para Nagato. Nagato assentiu com a cabeça. Não importava o que Ryozuki quisesse que ele fizesse, agora ele só podia cooperar. Então, Nagato, que acabará de se recuperar, usou o poder do Rinnegan para voar até a enorme estátua Gedo à distância. O Nagato vai ficar bem? Perguntou Yaiko com um olhar preocupado. Não se preocupe. Já que ele trabalha para mim, mesmo que morra, eu ressuscitarei. Ryozuki olhou para ele e disse casualmente. Ressurreição? Yaiko olhou para Ryozuki surpreso. Uma pessoa morta poderia ser ressuscitada? Madara não pareceu nem um pouco surpreso. Afinal, seu plano original era usar Obito para ressuscitar a si mesmo. Acontece que agora o plano havia sido completamente alterado por Ryozuki, a ponto de ficar irreconhecível. Se uma pessoa morre, ela pode realmente ser ressuscitada? Perguntou Yaiko, entusiasmado. Ryozuki perguntou, claro. Há alguém em particular que você queira reviver? Ao ouvir isso, Yaiko assentiu com entusiasmo e disse, Senhor, eu gostaria de lhe perguntar algo. Em vez de dar uma resposta imediata, Ryozuki perguntou, a pessoa que você está ressuscitando, o corpo dela ainda está aí? Cadáver? Yaiko balançou a cabeça negativamente. Queimado? Perguntou Ryozuki. Yaiko assentiu com a cabeça. A cremação não era popular neste mundo. Mas como algumas técnicas proibidas cruéis podiam profanar o cadáver, algumas pessoas ainda preferiam cremar seus entes queridos, para que não morram e ainda assim não descansem em paz. Se estiver queimado, não há nada que eu possa fazer. Você precisa me dar pelo menos uma parte do tecido da pessoa ressuscitada. Ryozuki balançou a cabeça e disse. Ao ouvir isso, Yaiko ficou paralisado. Não pode? Ele ficou ali parado, sem expressão, como se estivesse atordoado por um instante. Ryozuki o ignorou. Embora Konan também fosse uma de suas namoradas, aquela era a Konan do mundo dele. Não a Konan que estava morta há muitos anos neste mundo. Os dois eram indivíduos completamente diferentes. Distante, acompanhado por um chakra aterrador, um monstro extremamente gigantesco rugiu e nasceu. 10 caudas. Ryozuki observava em silêncio. Ele também pediu ao seu clone de madeira que buscasse um pouco do chakra da 10 caudas e o jogou no depósito de bioferomônios do sistema. Mais tarde, seria convertido em uma entrada de talento. Quanto a fazer isso hoje? Não há pressa agora. Com o nascimento da 10 caudas, Nagato se tornou o Jinchuriki das 10 caudas, de acordo com as ordens de Ryozuki. Ao longe, Nagato, que antes era magro e parecia que poderia ser levado por uma rajada de vento, de repente rompeu com uma vitalidade poderosa. Seu corpo, antes magro, pareceu ganhar volume num instante. De repente, ele parecia muito mais forte. Ao mesmo tempo, o corpo de Nagato também apresentava vestígios do sábio dos 6 caminhos. Seus cabelos ruivos ficaram brancos. Um chifre cresceu em sua testa. 6 caminhos, Nagato, nada mal. Ryozuki assentiu, satisfeito. Então ele deixou o clone de madeira se aproximar e coletar algumas células de Nagato nesse estado. Nagato, os 6 caminhos, estreitou ligeiramente os olhos ao observar o clone de madeira sobrevoando o local. Sentindo o imenso poder em seu corpo, ele teve alguns pensamentos diferentes em seu coração. Neste momento, apenas 6 caminhos de nível mais baixo. Os olhos do clone de madeira se transformaram instantaneamente em um par de Rinnegan. A aura opressiva liberada pelos Rinnegas escarlates fez com que a expressão de Nagato, o ser dos 6 caminhos, mudasse instantaneamente, pois ele havia acabado de começar a nutrir alguns pensamentos perigosos. Que olhos, tão expressivos! Além disso, tratava-se apenas de um clone daquela pessoa. 6 caminhos. Nagato refletiu sobre o que acabará de considerar e não conseguiu evitar que começasse a suar frio. Felizmente ele hesitou e não agiu imediatamente.
De outra forma, neste mesmo dia no ano que vem, alguém já poderá estar a apanhar relva sobre o seu túmulo. O clone de madeira lançou um olhar indiferente para Nagato dos Seis Caminhos e, em seguida, arrancou um pedaço de carne de seu braço. Nagato, os Seis Caminhos, franziu ligeiramente a testa. Então ele olhou para a ferida, observando-a se regenerar rapidamente. Num piscar de olhos, a carne que faltava havia se regenerado. Que incrível! Disse Nagato dos Seis Caminhos, surpreso. Nesse instante, o clone de madeira retornou com um pedaço da carne de Nagato dos Seis Caminhos. Ele entregou o documento ao membro principal, Ryozuki. Ryozuki jogou-o casualmente no depósito de bioferomônios do sistema. Enquanto isso, Madara e Aiko, que estavam observando com curiosidade o Rinnegan do clone de madeira, voltaram sua atenção para Nagato dos Seis Caminhos. Zetsu Negro, eu te dei uma chance. Não a desperdice, pensou Ryozuki. Em outros lugares, Zetsu Negro, escondido em uma árvore ao longe, observava a cena. Nagato se tornou o Jinchuriki das 10 caudas. Devo fazer a minha jogada? Esta pode ser minha última chance. Zetsu Negro hesitou. Entretanto, do outro lado, Nagato então prosseguiu com suas ações sem interrupção. Seguindo as ordens de Ryozuki, ele liberou o poder da árvore divina. Bum! Uma árvore divina aterradora irrompeu do chão. Seu tronco colossal era inimaginavelmente grande. A árvore colossal estendia-se por milhares de metros em direção ao céu. Um enorme botão floral surgiu no topo, prestes a desabrochar. Esta é a árvore divina? Madara, desviando o olhar do Rinnegan do clone de madeira, olhou para a imponente árvore gigante ao longe. Embora soubesse da sua existência, saber e testemunhar eram duas coisas diferentes. O próximo passo é absorver o poder da árvore divina, ativar o Rinne Sharingan e desencadear o Tsukuyomi infinito, murmurou Madara. Ao mesmo tempo, ao longe, enquanto Nagato dos Seis Caminhos absorvia o poder da árvore divina, um Rinne Sharingan vermelho sangue apareceu em sua testa. Entendo, é o Tsukuyomi infinito. Naquele momento, Nagato dos Seis Caminhos finalmente compreendeu a verdadeira paz, da qual Ryozuki havia falado. O objetivo era usar o poder do Tsukuyomi infinito para aprisionar todos em um genjutsu, permitindo que realizassem seus sonhos dentro dele, alcançando assim a verdadeira paz. Será que isso era realmente paz? Nagato hesitou. Naquele instante, no penhasco distante, Ryozuki sorriu de repente. Finalmente você não conseguiu resistir por mais tempo, pensou ele. Nesse instante, Zetsu Negro havia saído de seu esconderijo e estava se movendo em direção a Nagato dos Seis Caminhos. Zetsu Negro era cauteloso, temendo atrair a atenção de Nagato dos Seis Caminhos. Afinal, ao contrário de Madara na história original, que acreditava que Zetsu Negro era uma manifestação de sua vontade e, portanto, nunca se defendeu dele, Nagato era diferente. Ele não fazia ideia do que realmente era Zetsu Negro. Zetsu Negro também não tinha nenhuma contramedida pré-definida para Nagato. Mas não fosse pela ressurreição de sua mãe, para esta última oportunidade. Zetsu Negro estava pronto para arriscar tudo. Mãe, eu vou te libertar. Zetsu Negro murmurava repetidamente em seu coração, aproximando-se cautelosamente de Nagato dos Seis Caminhos. Agora. Capítulo 327. Puff! Uma mão negra perfurou o peito de Nagato, dos Seis Caminhos por trás, num instante. Nagato, o dos Seis Caminhos, olhou incrédulo, jamais imaginando que seria morto por um ataque surpresa após possuir um poder tão grande. Na verdade, originalmente no momento em que Zetsu Negro atirou, ele já havia sido descoberto por Nagato dos Seis Caminhos. Naquele momento, se ele quisesse, poderia facilmente se esquivar desse ataque surpresa de Zetsu Negro. Mas justamente quando Nagato, o Cavaleiro dos Seis Caminhos, queria escapar por algum motivo, seu corpo repentinamente começou a obedecer. Nagato, completamente imóvel, só pôde assistir impotente enquanto o dono daquela mão o atacava com sucesso. Nagato, que desconhecia a verdade, pensou que o agressor tivesse usado algum método para fazê-lo perder o controle do corpo naquele momento. Mas como alguns leitores sabem, tudo isso foi, na verdade, obra de Ryozuki. Caso contrário, como Zetsu Negro conseguiria realizar um ataque surpresa e matar Nagato dos Seis Caminhos? Nagato não é Madara, que desconhece completamente a existência de Zetsu Negro, e não foi alterado de forma alguma. Então, Ryozuki ajudou, e fez com que Nagato dos Seis Caminhos perdesse o controle do corpo no momento em que Zetsu Negro atacou, para que Zetsu Negro pudesse ter sucesso. Funcionou. Um olhar de surpresa brilhou nos olhos de Zetsu Negro. Ele não imaginava que as coisas correriam tão bem. Ele já havia planejado fugir imediatamente após o fracasso. Para minha surpresa, tudo correu surpreendentemente bem. Será que Nagato estava tão imerso nesse poder que negligenciou o mundo exterior? Zetsu Negro refletiu sobre isso, e quanto mais refletia, mais sentia que seu palpite estava certo. Deve ser isso. Ele é apenas uma criança. Ele não deveria ter sido tão cauteloso. Ele achava que a taxa de sucesso de um ataque surpresa não seria alta. Ele até havia pensado em uma maneira de se salvar antes de fazer isso. No fim, acontece que ele estava pensando demais. Isso provavelmente é resultado de uma incompatibilidade entre força e caráter, certo? Nagato. Ao longe no penhasco, Yaiko exclamou ao ver que Nagato havia sido atacado. Fale baixo, e não importa o quão alto você grite, ele não vai te ouvir aí. Ryozuki tapou os ouvidos e disse. Mas Nagato, ele, disse Yaiko, ansioso. Está tudo bem, é só uma pessoa morta. Eu não te disse antes. Já que o Nagato está disposto a me fazer esse pequeno favor, mesmo que ele esteja morto, eu ressuscitarei mais tarde, disse Ryozuki calmamente. Ao ouvir isso, Yaiko se acalmou um pouco. Você sabia que ia haver um ataque surpresa contra o Nagato? Yaiko olhou desconfiado para o rosto de Ryozuki e perguntou. Sim. Ryozuki assentiu com a cabeça. Ele admitiu isso diretamente. Yaiko encarou Ryozuki com os olhos arregalados. Madara, ao lado, também o encarou de relance, e os cantos de sua boca se contraíram levemente.
Então, seria ele quem teria sido atacado por Zetsu Negro? Como Zetsu Negro acabará de atacar Nagato, Madara também ficou chocado. Mas logo, com sua engenhosidade, ele descobriu algo. Zetsu Negro não deveria ser produto de sua vontade. Quanto ao motivo pelo qual ele acreditava que Zetsu Negro era produto de sua própria vontade. Isso porque o nascimento de Zetsu Negro estava relacionado ao seu Rinnegan. Madara não havia despertado o Rinnegan antes. Naturalmente, ele não sabia se haveria alguma mudança estranha ao despertar do Rinnegan. Então, ele aceitou isso naturalmente. Mas agora que refletia sobre o assunto com cuidado, percebeu que de fato havia alguns problemas que não havia considerado claramente no passado. Então, o que diabos é Zetsu Negro? Perguntou Madara. Ryozuki olhou para ele e disse com leveza, sou fruto da vontade de Otsutsuki Kaguya e de você. Se eu não tivesse aparecido, você seria o que Nagato é agora, no futuro. Ao ouvir isso, mesmo estando mentalmente preparado, Madara, ao ouvir a verdade naquele momento, seus olhos se tornaram frios e uma intenção assassina surgiu em seu coração. Ser alvo de conspirações e ter que fazer todo o trabalho para que outra pessoa desfrute do resultado final? Como ele poderia suportar isso? O quê? Quer vingança? Ryozuki viu Madara e disse, claro que quero. Madara apertou os olhos, e um par de Sharingan de 3 tomoes emanou uma luz fria. Depois de um tempo, ele balançou a cabeça novamente e disse, mas eu não deveria bater naquela mulher. Isso mesmo. Nesse momento, Nagato dos 6 caminhos havia conseguido romper o selo do corpo de Kaguya sob a ação de Zetsu Negro. Com um som estrondoso, o corpo de Nagato de 6 caminhos foi despedaçado, e uma mulher de longos cabelos brancos apareceu no céu. Por isso Madara disse que não conseguiria derrotar aquela mulher. Você realmente não pode derrotá-la. Afinal, embora Kaguya não tenha experiência em combate e seus instintos de luta sejam uma bagunça, ela ainda está no auge do nível dos 6 caminhos. Por mais inexperiente que ela seja, ainda é muito fácil para ela te matar em um instante. Madara, embora nunca tivesse ouvido falar do nível dos 6 caminhos, ele compreendeu, em certa medida, o que Ryozuki quis dizer. Não é nada mais do que um nível de força relacionado ao sábio dos 6 caminhos. Tanto ele quanto a Shirama são seres extremamente poderosos, de nível Kage, e são existências invencíveis no mundo. Pelo menos no passado, eles eram invencíveis no mundo. Mas eu vou selar a Kaguya mais tarde, e aí você poderá dar uma lição naquele Zetsu Negro com suas próprias mãos. Você não deve ter problemas com ele, certo? Disse Ryozuki de repente. Ao ouvir isso, os olhos de Madara brilharam. Zetsu Negro? Então deixe comigo. Havia um olhar frio em seus olhos. E Aiko, que estava ao lado, empalideceu de medo e inconscientemente deu alguns passos para trás. Essa intenção assassina não era dirigida a ele. Mas mesmo uma pequena parcela da intenção assassina de Madara foi suficiente para assustar um ninja como Yaiko, que não havia matado muitas pessoas. Em frente à árvore divina, Kaguya olhou friamente para o cadáver no chão. O mero mortal merece ter um Rinnegan? Logo após sair do selo, Kaguya parecia muito animada. Ela finalmente havia escapado daquele lugar sombrio. Embora o período em que esteve selada lhe parecesse mais um sono, Kaguya ainda acordava ocasionalmente, embora brevemente e raramente. Mas até mesmo esses momentos a deixavam infeliz. Portanto, respirar ar puro novamente encheu Kaguya de entusiasmo. Como resultado, ela nem percebeu quando outra pessoa apareceu à sua frente até que Ryozuki tomou a iniciativa de falar, finalmente chamando a atenção de Kaguya. Olá, você consegue me ver? Ryozuki acenou com a mão. Ele não teve outra escolha senão dizer alguma coisa. Ele estava parado ali há algum tempo. Mas Kaguya, à sua frente, parecia não ver de forma alguma. Anteriormente em Amegakuri, Ryozuki havia se escondido deliberadamente para que Nagato e os outros não o vissem. Mas agora, Ryozuki não tinha feito isso. Kaguya, tomada pela emoção, finalmente ouviu a voz e olhou para frente. Outro mortal. Kaguya franziu a testa, e um traço de frieza apareceu em seus olhos brancos. Ela odiava esses mortais. Foi por causa deles que seus 2 filhos a traíram, voltando-se contra ela e aprisionando-a por 1000 anos. Então, todo mundo neste mundo merecia morrer. O olhar de Kaguya se intensificou, e uma pressão aterradora envolveu Ryozuki instantaneamente. Se fosse qualquer outra pessoa, mesmo um ninja de nível Kage, teria perdido a compostura e ficado incapaz de se mover sob a pressão de Kaguya. Mas a pessoa que estava diante dela era Ryozuki. Mesmo em seu estado normal, Ryozuki era muito mais forte que Kaguya. Naturalmente, a pressão dela não significava nada para ele. O que você está fazendo? Ficando olhando, perguntou Ryozuki com uma expressão confusa. Você está bem? Kaguya parecia confusa. Como poderia um mortal à sua frente permanecer impassível? Mãe, essa pessoa é muito forte. Suspeito que sua força seja próxima à de Agoromo naquela época. Naquele instante, uma figura negra apareceu ao lado dela. Era Zetsu Negro. Negro, então você ainda está vivo, disse Ryozuki. Eu não sou um negro qualquer. Eu tenho um nome. Meu nome é Zetsu Negro, disse Zetsu Negro com raiva. Por algum motivo, se qualquer outra pessoa tivesse dito isso, Zetsu Negro não teria se importado. Mas ouvir isso do Ryozuki foi irritante. Ok, negão. Ryozuki assentiu com a cabeça. Você? Zetsu Negro estava tão furioso que teve vontade de avançar e lhe dar uma lição. Mas, lembrando-se da força de Ryozuki, ele recuou novamente. Ele não conseguiu vencer. Você disse que a força deste mortal é comparável à daquele filho rebelde, Agoromo? Kaguya pareceu intrigada. Embora guardasse ressentimento de seus 2 filhos rebeldes por tê-la selado, ela teve que admitir que eles haviam herdado a genética superior de seu clã, cada um possuindo força quase divina nível dos 6 caminhos. Normalmente, esse poder era inatingível para os nativos dessa civilização atrasada. Antes de Kaguya ser selada, e muito menos atingir um nível quase divino, até mesmo mortais com um mínimo de controle de chakra eram raros.
Mas agora, o nativo já havia alcançado o nível de quase nível divino? Isso surpreendeu Kaguya. Mãe, muitas pessoas neste mundo carregam o sangue de Agoromo e Amura, explicou Zetsu Negro. Então é isso. Kaguya entendeu de repente. Não me admira. Ela vinha se perguntando como uma simples nativa poderia alcançar um nível quase divino. Mas se o sangue de um certo descendente for muito puro, alcançar o nível quase divino não era impossível. Mas, mesmo entre os quase-deuses havia grandes diferenças de força. Após consumir o fruto do chakra, Kaguya adquiriu suprema confiança em suas habilidades. Mesmo que aquele homem ainda estivesse vivo, ela não teria medo dele agora. É claro que o melhor caminho era primeiro recuperar os chakras espalhados pelo mundo. Assim que ela reunir tudo, recuperará sua verdadeira força máxima. E por agora, embora ainda estivesse no auge do nível quase divino, ela permanecia longe de seu estado mais poderoso. Mortal, você é impressionante. Kaguya acabará de recuperar sua liberdade e percebeu que havia cometido um erro antes, sempre tentar lutar sozinha. Talvez ela devesse encontrar um companheiro. No entanto, Kaguya tinha padrões muito rígidos. Em resumo, se você não fosse um quase nível divino, nem se incomodaria. E a mortal à sua frente claramente atendia aos seus padrões. Posso te dar uma chance de me seguir e se tornar meu escravo. Kaguya falou com arrogância, como se estivesse dando um presente a Ryozuki. Ryozuki não conseguiu conter o riso ao ouvir as palavras dela. Desculpe, não consegui evitar. Ryozuki levantou a mão com um olhar de desculpas. O rosto de Kaguya escureceu instantaneamente. Seu olhar tornou-se frio novamente, não, ainda mais frio, repleto de intenções assassinas. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 328. Você quer morrer. Se antes Kaguya ainda tinha a capacidade de aceitar esse mortal à sua frente como escravo, agora ela não tinha mais tais pensamentos. Afinal, ela pertencia ao nobre clã Otsutsuki. Como ousa este mortal rir dela? Ele quer morrer? Portanto, por mais talentoso que esse mortal fosse, Kaguya não permitiria que ele continuasse vivendo. Afinal, tratava-se de um mortal que havia blasfemado contra a majestade de um nível divino. Como ela poderia deixá-lo viver? Então, Kaguya fez um movimento sem hesitar, e o primeiro ataque foi um Kekimora Taijutsu, agulha de pelo de coelho. Seus cabelos brancos dançaram instantaneamente, e incontáveis raios de luz branca irromperam em direção a Ryozuki a uma velocidade quase de teletransporte. Ryozuki, no entanto, não se esquivou. Em vez disso, estendeu a mão e agarrou uma das agulhas brancas no ar. Embora esse ataque tenha sido feito com o próprio cabelo de Kaguya, não parecia cabelo, mas sim algum tipo de metal. Mas na verdade não era metal de verdade, era uma forma alienada, muito mais resistente do que qualquer material comum. Ryozuki a ponderou na mão por um instante e então casualmente a partiu ao meio. E quanto às outras agulhas de pelo de coelho, não tiveram efeito algum sobre ele. Completamente inofensivo. O que? Kaguya ficou estupefata com a cena. Ela não esperava que a mortal à sua frente resistisse às suas agulhas de pelo de coelho com tanta facilidade. A força dele era muito mais problemática do que ela havia imaginado. Mas estava tudo bem. A técnica da agulha de pelo de coelho era apenas uma das muitas que ela possuía, nem mesmo uma das suas mais fortes. Você tem alguma habilidade, mas se pensa que isso lhe dá o direito de ser arrogante, está enganado. O olhar de Kaguya tornou-se mais frio. No segundo seguinte, ela lançou seu próximo ataque. Ossos de cinzas assassinos. Imediatamente, ela lançou 2 ossos de suas palmas. À primeira vista, parecia semelhante à técnica manipulação dos ossos de Kimimaro. Mas, na realidade, o poder estava em um nível completamente diferente. Afinal, ossos de cinzas que tudo mata era uma técnica que Kimimaro, sua capacidade de aniquilação superava em muito a liberação de poeira usada por Onoki. Ao ser tocado, o alvo seria reduzido a nada. Na história original, até mesmo um Susanoo totalmente blindado se transformou em pó ao ser atingido por esse ataque, tornando um movimento absolutamente aterrorizante. No entanto, assim que Kaguya pensou ter selado o destino de Ryozuki, os 2 ossos atingiram seu corpo com um tilintar metálico e então, simplesmente caíram no chão. Antes de aterrissarem, perderam a energia e se desintegraram em cinzas. Entretanto, Ryozuki permaneceu completamente ileso, ainda parado no ar, continuou olhando para ela. E a sua expressão? Era uma forma de zombeteira diversão. Vê você. Kaguya apontou para ele, sua expressão calma habitual substituída por pura incredulidade. Eu o quê? Ryozuki deu um sorriso irônico e disse. O quê? Você achou que ia me matar só com isso? De jeito nenhum, né? Por algum motivo, apesar de estar em choque momentos antes. Ouvir as palavras de Ryozuki agora fez com que Kaguya quisesse arriscar tudo só para apagar aquele sorriso presunçoso do rosto dele. Que irritante. Por que a boca desse mortal era tão irritante? Seria muito melhor se ele simplesmente se calasse. Eu me recuso a acreditar que você é invencível. Sua frustração atingiu o ápice, expandindo o orbe da busca da verdade. Furiosa, Kaguya desencadeou sua técnica suprema. Uma enorme esfera negra com mais de vários milhares de metros de diâmetro formou-se acima de sua cabeça. Ela juntou as mãos, soltou um grito de guerra e arremessou a enorme esfera em direção a Ryozuki. A esfera expansiva da busca da verdade era assustadoramente rápida. Ela se movia a uma velocidade 10 vezes maior que seu comprimento por segundo. Para se ter uma ideia, a esfera em si tinha cerca de 7 km de diâmetro. A uma velocidade 10 vezes superior ao seu comprimento por segundo. Isso significava que estava viajando a quase 70 km por segundo. Quão rápido foi isso? Foi tão rápido que nem mesmo Madara, que estava a uma grande distância, teve tempo de processar um único pensamento antes que a enorme esfera caísse com estrondo. Bum! Uma explosão ensurdecedora sacudiu a terra. A enorme esfera negra avançou como um raio de escuridão cegante e avassalador. Por onde quer que passasse, tudo foi aniquilado. Destruição pura. Um golpe final verdadeiramente devastador de Kaguya.
Se esse ataque atingisse a superfície do planeta, poderia obliterar completamente o mundo abaixo. Mas Kaguya não tinha nenhuma intenção de fazer isso. Afinal, depois que essa mortal irritante morrer, ela ainda precisará recuperar o chakra espalhado pelo mundo e criar seu exército de Zetsu branco. É isso que acontece quando você me desafia. Kaguya sorriu com desdém, convencida de que Ryozuki havia sido completamente aniquilado. No entanto, assim que ela terminou de falar, uma risada arrepiante ecoou atrás dela. E então, uma dor aguda e lancinante percorreu seu couro cabeludo. Parecia que alguém tinha arrancado alguns fios de cabelo dela à força. Os olhos de Kaguya se arregalaram em choque e ela se virou incrédula. Seus 3 olhos fitaram com puro horror o que ela viu. Como isso é possível? Ela olhou para Ryozuki, que havia aparecido atrás dela, completamente ileso. Em sua mão, havia alguns fios de seu longo cabelo branco. Essa foi a sua jogada final? Não parecia grande coisa. Ryozuki deu um sorriso irônico enquanto falava. Ao mesmo tempo, ele colocou os fios de cabelo de Kaguya no reservatório de bioferomônios de seu sistema e os guardou. Essas informações seriam úteis posteriormente para transformar as entradas de talento. Ryozuki já havia decidido que o alvo da transformação de hoje seria Kaguya. Diversas de suas habilidades eram extremamente agressivas. Em que tipo de entradas de talento elas se transformariam? Tinha que ser algo poderoso. Como chefe final da história principal, talvez Kaguya tivesse alguns buffos exclusivos. Afinal, ela era a chefe suprema. Ela devia ter algo especial, não é? Por exemplo, e se o talento transformado subisse de nível automaticamente? Não era impossível, era? Parece que você ficou sem truques na manga. Ryozuki empunhava uma espada dourada. Essa espada era a personificação do poder do Tenseigan. Na verdade, até mesmo as roupas que ele vestia eram uma manifestação do poder do Rinnegan. Foi por isso que Ryozuki conseguiu ignorar completamente os ataques implacáveis de Kaguya. Porque por mais que se esforçasse, seus ataques continuavam limitados ao nível máximo dos 6 caminhos. E Ryozuki, mesmo em seu estado normal, era invencível no nível dos 6 caminhos. Qualquer ataque abaixo do nível divino não tinha efeito sobre ele. Portanto, não importava se eram ossos de cinzas que tudo mata, ou o expansivo orbe da busca pela verdade. Nenhum dos dois conseguia lhe fazer mal algum. Kaguya exclamou incrédula, impossível. Você é apenas um mortal. Não há como você sobreviver sob a pressão da esfera expansiva da busca da verdade. Kaguya não conseguia aceitar essa realidade. Ela gritou como se suas próprias crenças tivessem desmoronado. Quer você acredite ou não, isso não muda nada. Ryozuki abriu os braços e disse, mas já que você esteve me atacando esse tempo todo, é justo que eu tenha a minha vez, não é? Ao ouvir isso, Kaguya, que acabará de gritar de raiva, congelou de repente. Sua expressão mudou instantaneamente. Instintivamente, ela se preparou para usar a Menominaka para escapar. Afinal, por mais que ela relutasse em admitir, a verdade era inegável. Ryozuki resistiu ao ataque mais poderoso dela, a esfera expansiva da busca da verdade, sem sofrer um arranhão. Nem mesmo aquela técnica devastadora o havia ferido. Então, o que mais lhe restava? Nada. Quão forte era Ryozuki se ele conseguiu resistir completamente ileso àquele ataque? Kaguya nem sequer conseguia imaginar. Uma coisa era certa. Ele era muito mais forte do que ela. Então, temendo por sua vida, Kaguya instintivamente tentou abrir um portal e fugir. Mas naquele exato momento, coerção espacial. O olhar de Ryozuki endureceu. Num instante, o espaço ao redor deles ficou completamente congelado. Experimente meu movimento agora. Ryozuki sorriu para Kaguya, que estava imobilizada. Então, ele jogou delicadamente a espada dourada que tinha na mão. Uma luz dourada brilhou, movendo-se a velocidades várias vezes maiores que o expansivo orbe da busca da verdade. Os olhos de Kaguya se arregalaram à medida que a luz dourada aumentava em sua visão. E então, atravessou o corpo dela. A lâmina dourada percorreu dezenas de quilômetros em uma curva antes de retornar como um bumerangue para a mão de Ryozuki. Não machuquem minha mãe. Ao longe, Zetsu Negro, que também estava preso, gritou desesperadamente. Mas Ryozuki o ignorou. Anteriormente, ele havia dito a Madara que deixaria Zetsu Negro para ele. Essa foi a única razão pela qual Ryozuki o poupou. Afinal, um homem de palavra tinha que cumprir suas promessas. Sem mencionar, embora Ryozuki tivesse descartado Madara como uma ferramenta, isso não significava que ele não pudesse ser útil no futuro. Assim, Zetsu Negro ficaria sob o comando de Madara. Que ele descarregue a raiva de ter sido enganado por quase um século. Capítulo 329. A espada dourada transformou-se numa luz radiante, atravessando o corpo de Kaguya. Quando a espada retornou às mãos de Ryozuki, Kaguya já estava sendo aniquilada. As características da espada dourada eram, de certa forma, bastante semelhantes à esfera expansiva da busca da verdade de Kaguya. Mas claramente era ainda mais aterrorizante do que a técnica suprema de Kaguya. Portanto, Kaguya, cujo corpo havia sido perfurado, começou imediatamente a se desintegrar, transformando-se em cinzas. Em apenas 1 ou 2 segundos, a maior parte de sua forma já havia desaparecido. Não. Kaguya rugiu em frenesi, recusando-se a aceitar seu destino. Se ela soubesse que as coisas terminariam assim, por que ela se deu ao trabalho de reencarnar? Por que romper o lacre? Ela pode ter sido presa antes, mas pelo menos tinha esperança. Mas e agora? Ela estava morrendo. Até mesmo o último resquício de esperança havia desaparecido. Eu me recuso a aceitar isso. Com seu último grito de angústia, o corpo de Kaguya foi completamente aniquilado. Nem sequer restou um vestígio. Ao ver isso, Zetsu Negro entrou em pânico. Ele tentou escapar, mas alguém o impediu. Aonde você pensa que vai, Zetsu Negro?
Madara bloqueou seu caminho com um olhar gélido. Essa criatura, aquele que o enganou Madara, o grande e lendário ninja, fazendo-o acreditar que Zetsu Negro era uma manifestação de sua própria vontade. E esse tal projeto Tsukuyomi Infinito não passava de uma mentira ridícula, uma conspiração completa. Como ele não percebeu isso antes? Foi revoltante. Ao ver Madara confrontar Zetsu Negro, Ryozuki não disse nada. Aquilo era um assunto pessoal de Madara. Afinal, ele havia sido enganado por tanto tempo. Precisava extravasar sua fúria. E quanto a Zetsu Negro? A menos que conseguisse dar um passo sorrateiro e traiçoeiro, ele não tinha a menor chance. De outra forma, em um confronto direto, como ele poderia derrotar Madara? Portanto, Ryozuki não tinha nenhuma preocupação com o fato de Madara o deixar ir. Agora vamos transformar a entrada de talento da Kaguya. Será que o chefe supremo tem presença suficiente? Ryozuki refletiu consigo mesmo, arrancando uma mecha do cabelo de Kaguya e segurando-a entre os dedos. Sistema transformar. Jin. Conversão concluída com sucesso. Parabéns, anfitrião. Você obteve as seguintes entradas de talento: Deusa da Lua, nível divino, Ancestral do Chakra, nível divino, Visitante extraterrestre, nível divino. Os olhos de Ryozuki se arregalaram em choque ao ver as entradas de talento transformadas. 3. Talentos de nível divino? O chefe supremo faz jus ao título. Ryozuki ficou estupefato. Ele esperava que Kaguya lhe concedesse pelo menos uma entrada para um talento de nível divino. Mas ele pensava que seria um ser de nível divino e 2 de nível ouro, assim como o ser divino Otsutsuki anterior que ele havia derrotado. Mas Kaguya superou até mesmo aquele poderoso Otsutsuki de nível divino. Ela se transformou em 3 artistas com talento de nível divino? Ridículo. Insano. Inacreditável. Mas essa foi, sem dúvida, uma ótima notícia. Incrível. Se cada mundo paralelo tem uma versão da Kaguya, isso significa que eu posso obter 18 entradas de talento de nível divino só dela? 6 mundos paralelos. Cada Kaguya equivale a 3 talentos de nível divino. 3 vezes 6. Matemática do ensino fundamental. Até um idiota conseguiria fazer o cálculo. E Ryozuki estava radiante. Assim que se acalmou, seus olhos se fixaram nas entradas de talento de nível divino recém-adquiridas. Vamos verificar seus atributos. Espero que sejam todos úteis. Sem hesitar, ele clicou na primeira opção de talento, Deusa da Lua. Para ser sincera, o nome parecia um pouco azarado. Por quê? Porque estava escrito deusa. Ryozuki era um homem puro. E se essa entrada de talento o transformasse em uma deusa da lua de verdade ou algo do tipo? Deusa da lua, nível divino. Você é a lendária deusa lunar. Você reside na lua, contemplando os oceanos e terras infinitos do mundo. Como uma deusa, talvez você pudesse descer à terra e procurar um amor predestinado. Um romance épico à aguarda? Sob a luz da lua, força geral mais 6.000%. Bônus, bênção da deusa da lua. Bênção da deusa da lua. Você está eternamente protegido sob a luz da lua. Você é imortal sob o céu iluminado pela lua. Eficaz contra inimigos de nível divino e inferiores. Uá, isso é absurdamente forte. Seu aprimoramento foi exatamente o mesmo que sua entrada anterior de talento de nível divino, Senhor do Destino, e a bênção da deusa da lua era insana. Literalmente o tornava imortal sob a luz do luar. É claro que havia limitações. Só funcionava contra ataques de nível divino ou inferior. Algo além disso, não há garantia de sobrevivência. Mas mesmo assim, era incrivelmente poderoso demais. E Ryozuki teve uma ideia. Se essa entrada de talento fosse atualizada para o nível super divino, a bênção da deusa da lua também seria aprimorada? Isso seria uma loucura. Um ótimo começo. A primeira entrada de talento já é impressionante. Um sorriso se espalhou pelo rosto de Ryozuki. Enquanto equipava a deusa da lua, ele ponderava. A que nível de poder ele havia chegado agora? Antes, seu multiplicador de potência total era de 63 vezes. Mas agora, com a entrada deste novo talento, disparou para 123 vezes. Eu ainda devo estar dentro do nível divino, mas estou perto de alcançar o nível quase super divino, pensou Ryozuki. Super divino era uma classificação que ele mesmo havia criado, baseada nos níveis de entrada de talento do sistema. Afinal, no mundo de Naruto, o nível divina já era o nível mais forte. Em todos os universos paralelos de Naruto, o nível divino era o ápice absoluto. Não havia nada acima dele. Portanto, qualquer nível além de nível divino simplesmente não existia neste mundo. Cabia a ele definir um. Então, ele deu o nome de nível super divino. O nível que só ele poderia alcançar. E agora, após outro enorme aumento de poder, ele estava se aproximando cada vez mais do nível de quase super divino. Agora, me sinto muito mais confiante em ir para o planeta Otsutsuki. Ryozuki cerrou o punho, esboçando um sorriso irônico enquanto murmurava algo para si mesmo. Sem perder tempo, ele voltou sua atenção para a próxima entrada de talento de nível divino, Ancestral do Chakra. Essa tinha que estar relacionada aos chakras. Embora as reservas de chakra atuais de Ryozuki superem em muitos níveis máximos de Kaguya, o chakra em si nunca foi uma preocupação para ele. Vamos ver. Afinal, é uma entrada de talento de nível divino. Não deveria ser tão simples quanto adicionar mais chakra. Ryozuki pensou consigo mesmo e, em seguida, clicou nos detalhes da entrada de talento. Ancestral do Chakra, nível divino. Você é o ancestral do chakra neste mundo, e sua própria existência é definida por você. Qualquer um que impunha o chakra é seu descendente. A qualidade dos chakras mais 5.000%. Chakra mais 5.000%. Bônus, Ancestral do Chakra. Ancestral do Chakra. Qualquer ataque que envolva chakra terá seu dano reduzido em 99,9% contra você. Quando Ryozuki viu os detalhes dessa entrada de talento, seus olhos brilharam. Qualidade do chakra? Essa era uma estatística que ele nunca tinha visto antes. Curioso, ele equipou o Ancestral do Chakra?
No instante em que o fez, sentiu uma mudança. Seu chakra passou por uma purificação, aumentando não apenas em qualidade, mas também em volume. A qualidade aumentou drasticamente, agora é 51 vezes maior do que antes. Se a qualidade do chakra senjutsu for 20 vezes superior à do chakra comum, então o chakra de uma pessoa com poder divino é aproximadamente 3 vezes maior que o chakra senjutsu, ou seja, 60 vezes maior que o chakra comum. E agora? O chakra de Ryozuki já havia atingido 51 vezes o padrão. Embora não tivesse atingido exatamente a marca de 60 vezes o nível de seres divinos, estava perigosamente perto. Além disso, a quantidade de chakra dentro dele era absurda. Suas reservas eram mais de 20.000 vezes superiores às de um ninja de nível Kage, equivalente a consumir 2 frutos dos chakras. Considerando o aumento de qualidade de 51 vezes, isso significa que seriam necessárias aproximadamente 102 frutas do chakra para igualá-lo. Isso foi uma loucura. Mesmo entre os lutadores de nível divino, poucos se comparam às reservas atuais de Ryozuki. E esse era simplesmente o seu estado normal. Se ele ativasse seu selo karma ou outras transformações, sua força aumentaria drasticamente. E o seu chakra? Ele se tornaria o chakra dos deuses. Nesse ponto, a qualidade do chakra de Ryozuki seria 51 vezes superior à de qualquer outro ser de nível divino. Tis. Qualquer ataque que ele desferisse seria aterrorizante além da imaginação. Ryozuki até começou a se perguntar, ele já teria alcançado o nível de quase super divino? Ou será que ele estava prestes a fazê-lo? Independentemente disso, o suposto ancestral, invencível, Otsutsuki já nem sequer era considerado uma ameaça. O clã Otsutsuki já foi considerado o limite do mundo de Naruto? Errado. A partir daquele momento, Ryozuki representava o verdadeiro limite do mundo de Naruto. Além do enorme aumento de chakra, essa entrada de talento ancestral de chakra também veio com uma habilidade passiva incrivelmente útil. Isso poderia reduzir o dano de qualquer ataque baseado em chakra em 99,9%. Isso significava que apenas 1/1000 do dano seria transmitido. Um ataque forte o suficiente para ferir Ryozuki gravemente agora pareceria apenas um arranhão. Ou pior, nem isso. Excelente. Essa habilidade passiva é incrível. Ryozuki sorriu para si mesmo. É claro que havia uma limitação. Para que o efeito funcionasse, o ataque tinha que envolver chakra. Enquanto houvesse chakra presente, mesmo em quantidade mínima, a redução de dano seria aplicada. Mas e se o ataque não tivesse chakra algum? Então, não funcionaria. Mas será que Ryozuki carecia de outras habilidades defensivas? De jeito nenhum. Ele possuía o manto divino de Rinnegan. Ele possuía a bênção da deusa da lua da entrada de talento, deusa da lua. Todas essas características lhe garantiam redução de dano ou até mesmo imunidade total a ataques. A diferença estava nas suas condições. O manto divino do Rinnegan era proporcional ao nível do seu Rinnegan. A bênção da deusa da lua só funcionava sob a luz da lua e estava ligada ao seu nível de talento inicial. Ancestral do chakra atuava contra qualquer ataque baseado em chakra, reduzindo o dano em 99,9%. Se ele tivesse que escolher apenas um desses 3, seria uma decisão difícil. Mas ele tinha os 3. Isso o tornou verdadeiramente monstruoso. Que talento absurdamente forte. Todos os talentos da Kaguya são tão poderosos assim? Se for assim, espero que cada versão paralela de Kaguya tenha um nome de entrada diferente. Gostaria de saber quando o sistema adicionará uma funcionalidade para renomear manualmente as entradas de talentos? Se isso acontecer, não precisarei me preocupar com duplicatas, poderei equipá-las todas sem pensar 2 vezes. Ryozuki esfregou o queixo pensativo. Infelizmente essa funcionalidade não existia. O sistema implementaria isso na versão 4.0? Provavelmente não. Era apenas um desejo. Afastando esse pensamento, Ryozuki voltou seu olhar para a última entrada de talento de nível divino que havia obtido de Kaguya. Hora de conferir. Visitante extraterrestre. Nível divino, você é um ser de outro mundo. Sua presença é uma anomalia. Ninguém sabe de onde você veio ou para onde vai. Eles só sabem de uma coisa. Você é poderoso. Em mundos não nativos, todos os atributos mais 6.000%. Bônus. Demônio extraterrestre. Demônio extraterrestre. Você é uma existência de além dos reinos conhecidos. Os nativos o consideram uma força demoníaca. Qualquer ser nativo que lutar contra você perderá instantaneamente 30% de sua força. Capítulo 330. Este é mais um talento com atributos extremamente poderosos. Anteriormente, Ryozuki havia especulado se as 3 entradas de talento de nível divino de Kaguya teriam atributos incríveis. Agora parece que ele tinha razão. Mais um bônus de força geral de 6.000%. E, mundo não nativo? Ryozuki suspeita que o mundo nativo é na definição do sistema possa ser a Terra antes de sua transmigração. Isso significa que ele não só pode obter um bônus de força de 6.000% em outros mundos paralelos, como também pode desfrutar desse aumento de força mesmo em seu mundo original. Deveria ser assim, pensou Ryozuki. Neste momento, o bônus de força geral proveniente de suas diversas entradas de talento atingiu 183 vezes. Com esse aumento de força de 183 vezes, além de vários bônus de atributos provenientes de outras entradas de talento, Ryozuki sentiu que sua força máxima devia ter atingido o nível quase de super divino. Ele ultrapassou em muito o chamado estágio de nível divino invencível. Agora, Ryozuki no mundo de Naruto é verdadeiramente invencível. Ninguém se compara a ele. Ninguém consegue competir com ele. Ninguém consegue sobreviver em suas mãos. Após verificar os atributos das 3 entradas de talento de nível divino transformadas a partir de Kaguya, o satisfeito Ryozuki voltou sua atenção para Madara. Me solte. Ah! Madara ainda torturava o pobre Zetsu Negro, que estava preso em uma armadilha de selamento, sofrendo sob o poder do Mangekyou Sharingan Eterno.
Devido à estrutura corporal bizarra de Zetsu Negro, Madara inicialmente tentou alguns métodos convencionais, mas descobriu que eles não tinham efeito real. Então, ele usou o poder do Mangekyou Sharingan Eterno para torturar Zetsu Negro com Genjutsu. E com certeza, desta vez o efeito foi muito melhor. No início Zetsu Negro era durão, gritando com Madara. Mas depois ele começou a implorar por misericórdia. Ryozuki rapidamente perdeu o interesse em observar e caminhou até um penhasco distante, onde encontrou Yaiko esperando ansiosamente. Ótimo! Você voltou. Assim que Yaiko viu Ryozuki, correu imediatamente até ele. Ele hesitou em falar. Eu sei, vou ressuscitar o Nagato agora, disse Ryozuki com um sorriso. Realmente. Os olhos de Yaiko brilharam, cheios de entusiasmo. Nesse instante, um clone de madeira de Ryozuki chegou, carregando um Zetsu branco. O Zetsu branco ainda estava vivo, mas sua boca estava selada para evitar qualquer tagarelice incômoda. Yaiko lançou um olhar curioso para o Zetsu branco. Ryozuki fez o clone largar o objeto e, usando um pequeno pedaço da carne de Nagato como intermediário, usou o Edo Tensei para invocá-lo. O Zetsu branco no chão se contorceu e rapidamente se transformou em Nagato. Nagato! Yaiko correu animadamente até Nagato e agarrou suas mãos. Nagato, com o rosto coberto de rachaduras, examinou o próprio corpo antes de olhar para o horizonte. Onde está aquela mulher? Perguntou ele. Ela foi espancada até a morte por ele, respondeu Yaiko prontamente. Ao ouvir isso, Nagato assentiu com a cabeça, depois se virou para Ryozuki e perguntou. Qual é o meu estado atual? Edo Tensei. Não se preocupe, eu vou ressuscitá-lo corretamente, disse Ryozuki. Ele explicou os efeitos do Edo Tensei para Nagato e Yaiko. Nagato achou esse estado bastante interessante. Não havia necessidade de se preocupar com ferimentos e ele tinha um suprimento infinito de chakra. A única desvantagem era a vulnerabilidade às técnicas de selamento. Mas as técnicas de selamento também funcionavam contra pessoas vivas. No geral, Edo Tensei não pareceu tão ruim, exceto pelas rachaduras que cobriam seu corpo. Mas Yaiko ainda acreditava que Nagato deveria ser totalmente reanimado. Você deveria dar um passo para trás um pouco, disse Ryozuki a Yaiko. Yaiko assentiu com a cabeça e olhou para Nagato, expectante. Rin Tensei. Com o estalar de palmas, o poder do Rinnegan invadiu instantaneamente o corpo de Nagato. Usuários comuns teriam que sacrificar sua própria força vital para ativar o Rin Tensei. Mas para alguém do nível de Ryozuki, o Rin Tensei poderia ser usado livremente. Contanto que ele não estivesse ressuscitando milhares de pessoas de uma só vez, ele poderia usá-lo 1000 vezes sem problemas. Naquele instante, Ryozuki ativou casualmente o bônus de entrada de talento, transformando seu chakra em um chakra divino de nível superior, atingindo instantaneamente um estado de nível divino. Com isso ele ressuscitou Nagato facilmente. E ele próprio permaneceu completamente ileso. Nagato, você está realmente vivo. Yaiko correu até lá e beliscou o rosto de Nagato. Quando Nagato estava no estado Edo Tensei, seu corpo não parecia carne de verdade. Mas agora a sensação era completamente diferente. Este era Nagato, completamente ressuscitado. Sim, estou vivo. Nagato assentiu com a cabeça. Surpreendentemente, ele não pareceu particularmente emocionado com seu retorno. Em vez disso, Yaiko estava muito mais animado do que ele. Yaiko, Conan. Nagato falou baixinho. Ao ouvir isso, a alegria no rosto de Yaiko desapareceu e ele suspirou. Não, nós queimamos o corpo de Conan, então ela não pode ser ressuscitada, disse Yaiko. Nagato, eu vejo. Um lampejo de decepção brilhou em seu Rinnegan roxo. Seus olhos pertenciam a Madara e representavam um fardo muito pesado para você. Agora que você não precisa mais deles, deve devolvê-los, disse Ryozuki a Nagato. Ao ouvir isso, Nagato não hesitou e assentiu com a cabeça. Não se preocupe, Madara irá substituí-los por um par de olhos normais mais tarde, então seu corpo não sofrerá os mesmos problemas de antes, acrescentou Ryozuki. Ao ouvir isso, Yaiko, que estava um pouco mal-humorado, pensou a respeito e decidiu que era uma boa ideia. A partir de agora, Nagato não precisaria mais se preocupar com o Rinnegan danificando seu corpo. Após algum tempo, Madara, que havia torturado Zetsu Negro e o matado completamente, retornou para cá. Ele parecia estar de bom humor. Madara lançou um olhar para Nagato, que havia sido revivido ou melhor para seus 2 Rinnegan. Você pode dar um par de olhos normais para o Nagato e recuperar esses Rinnegans para você mesmo, disse Ryozuki a Madara ao retornar. Esquece, não posso discutir com isso. Certo. Madara assentiu com a cabeça. Ryozuki não interferiu na questão da troca de olhos. Ele já havia alcançado um de seus 2 objetivos ao vir para este mundo paralelo. Kaguya, a chefe suprema, não o decepcionou. 3 vagas para talentos de nível divino, repletas de benefícios. Agora, tudo o que restava era visitar o planeta Otsutsuki. Ele havia se esquecido de perguntar a Kaguya antes, mas tudo bem. Havia outro Otsutsuki Ishiki. Mas já estava ficando tarde. Olhando para o céu, o sol estava quase se pondo. Ryozuki partiu com Madara depois que Madara transformou o Rinnegan de Nagato em olhos normais. E quanto a Nagato e Yaiko? Os 2 conversaram e decidiram restabelecer uma nova Akatsuki. Deixaria de ser a organização que faria o mundo sentir dor em troca da paz. Dessa vez, tratava-se de sinceridade e de retornar aos objetivos originais da Akatsuki. Talvez, fosse isso que Conan teria desejado? Os 2 foram embora. Afastaram-se, sentindo-se completamente à vontade, como se tivessem se livrado de um fardo pesado. Konoha. Ryozuki retornou à vila familiar com Madara, que havia mudado sua aparência usando a técnica de transformação. Konoha. Madara olhou para a Pedra Hokage ao longe com um olhar nostálgico. Mais especificamente, ele estava encarando a primeira cabeça na Pedra Hokage, perdido em suas memórias do passado. Você pode explorar Konoha sozinho, mas não cause muitos problemas.
O quarto Hokage de Konoha tem um bom relacionamento comigo, então não dificulte as coisas para eles, disse Ryozuki enquanto checava as horas. Madara assentiu com a cabeça e não perguntou a Ryozuki por que ele tinha uma relação tão forte com o quarto Hokage. Isso não lhe dizia respeito. Após se livrar de Madara, Ryozuki não se preocupou com a possibilidade dele causar problemas. Afinal, ele acabará de presenciar a batalha entre Ryozuki e Kaguya. Madara até havia recuperado seu Rinnegan. Agora ele se comportava bem. 10 minutos depois, Ryozuki chegou à porta da casa de Kushina e bateu. Espere um minuto. Uma voz veio de dentro da casa. Em seguida, ouviram-se passos descendo as escadas. Depois de um tempo, Kreak, a porta se abriu. Kushina, vestindo um uniforme de combate ninja, estava parada à porta com um sorriso. Te fiz esperar muito tempo? Perguntou ela, corando levemente. Não, o momento é perfeito, respondeu Ryozuki com um sorriso. Então vamos lá. Kushina assentiu com um sorriso, trocou de sapatos e fechou a porta. Os dois caminharam em direção ao restaurante. No caminho, Kushina perguntou a Ryozuki sobre os arredores da vila. Embora o próprio Ryozuki não tivesse visitado muitos lugares do mundo, seu clone de madeira havia estado em muitos, especialmente naqueles onde os círculos ninja eram semelhantes. Ryozuki compartilhou alguns lugares que visitou com seu clone de madeira. Devido à sua posição social, Kushina nunca havia saído da aldeia. Quando era jovem, após se formar na academia ninja, ela teve a oportunidade de sair em missões, mas nunca havia deixado a Terra do Fogo. Por isso, ela ouviu com inveja Ryozuki descrever os lugares que havia visitado. Ela também desejava visitar esses lugares. Na próxima vez que eu tiver oportunidade, levarei você para vê-los, prometeu Ryozuki. Está bem. Kushina assentiu alegremente. Mas havia uma sombra em seus olhos. Ela sabia que nunca lhe seria permitido sair da Terra do Fogo. Na sala de jantar, Ryozuki e Kushina pediram uma mesa reservada. Eles pediram comida e 2 garrafas de vinho. Enquanto comiam e conversavam, Kushina disse a Ryozuki que não tinha amigos em Konoha. A única pessoa com quem ela conseguia se identificar era sua companheira de clã, Uzumaki Mitsuko. Mas como Uzumaki Mitsuko era a Jinchuriki da raposa de 9 caudas, elas não podiam se encontrar com frequência e só ocasionalmente conversavam. Além disso, como ela não podia sair da aldeia para cumprir missões, seu dia a dia era bastante monótono, passando a maior parte do tempo treinando. No entanto, isso ajudou Kushina a se tornar forte ainda jovem. Seu poder de combate já havia atingido quase o nível de um Jounin de elite. Entre seus pares ela era a melhor. Além disso, ela também tinha uma amiga alguns anos mais velha que ela, chamada Mikoto. Kushina prometeu apresentar Mikoto a Ryozuki na próxima vez. Ryozuki concordou com um sorriso. Se ele se lembrasse bem, Mikoto logo se casaria com Fugaku, aquele tolo. Fugaku, o líder do clã Uchiha que permitiu que seu filho massacrasse todo o clã. Ryozuki achava que era burro demais para ser um líder de clã adequado. Ryozuki não aprofundou no assunto do clã Uchiha e em vez disso continuou conversando sobre outros assuntos com Kushina. Aos poucos, o vínculo entre eles se aprofundou enquanto conversavam. As bochechas de Kushina ficaram levemente rosadas depois de beber um pouco de vinho. Ela apoiou o queixo em uma das mãos. Olhou para Ryozuki, com os olhos brilhando suavemente. Entretanto, do outro lado, Madara caminhava por Konoha e refletia sobre o passado. Ele estava parado do lado de fora das terras do clã Uchiha, perdido em pensamentos. Capítulo 331. Nas terras do clã Uchiha. Madara entrou aqui sem fazer barulho. Os guardas do lado de fora não notaram sua chegada. Ao passear por ali, Madara parecia ter presenciado a cena do ano. Neste momento, Mikoto, papai decidiu pelo nosso casamento. Sob a luz do poste, um homem olhou para uma mulher e disse em tom sério. Ok. A mulher baixou a cabeça, inexpressiva. Não parecia feliz nem infeliz. Mikoto, você não está feliz? Perguntou o homem. Mais ou menos, respondeu Mikoto. Isso fez Fugaku franzir a testa. Quer você esteja feliz ou não, isso não vai mudar. Você, Mikoto, será minha esposa no mês que vem, disse Fugaku em voz alta. Pense bem nisso. Após terminar de falar, Fugaku se virou e saiu sem dar a mínima atenção à opinião de Mikoto, que estava atrás dele. Nesse momento, Mikoto, sob a luz do poste, ergueu a cabeça e olhou para Fugaku, que já havia saído. Vou me casar? Mikoto olhou para Fugaku, que estava se afastando, e suspirou levemente. Ela tinha 20 e poucos anos. Nessa idade, muitas mulheres do clã já tinham dado à luz. Originalmente, Mikoto também deveria ter sido semelhante a esses membros do clã. Casou-se por volta dos 20 anos, cuidou do marido e do filho e se despediu da profissão de ninja. Mas, devido à persuasão de sua amiga Kushina, ela nunca concordou com a investida de Fugaku, e isso se prolongou até os dias de hoje. Então Fugaku, que já havia ascendido à posição e se tornado o líder do clã, emitiu um ultimato diretamente. Obviamente, ela não concordou de forma alguma com a investida de Fugaku. Os dois nem são namorados e vão se casar? Absurdo! Mikoto não tinha como se opor. Ela é apenas uma jounin comum, apoiada por seu avô no passado. O avô de Mikoto é o ancião-chefe do clã, muito poderoso, suficiente para competir com o líder do clã. Portanto, no passado, ela foi capaz de rejeitar repetidamente as investidas de Fugaku. Ela pensou que a outra parte desistiria e encontraria outra mulher para casar. Mas o que Mikoto não esperava era que ele fosse mais teimoso do que ela e Kushina imaginavam. Devido às suas repetidas rejeições, parece que isso despertou sua natureza rebelde. O líder do clã da geração anterior havia encontrado várias outras mulheres para ele. Mas ele era teimoso e insistiu em se casar com Mikoto. Mesmo que Mikoto não gostasse dele, ele só queria que ela se casasse com ele. É nojento. Antes, o avô de Mikoto estava vivo e ela ainda podia recusá-lo. Mas, no início deste ano, seu avô faleceu devido à idade avançada. Mikoto não podia mais recusar o novo líder do clã.
Após Fugaku continuar insistindo e perceber que Mikoto ainda o rejeitava, ele simplesmente usou o nome de seu pai para forçar o casamento dos dois, porque seu pai agora é o ancião-chefe do clã, e ele é o líder do clã. Mikoto, o Jounin impotente, não tinha como recusar a ordem emitida pelo líder do clã e pelo grande ancião em conjunto. Ela já consegue prever o seu futuro. No fim, ainda não consigo resistir a esse destino, disse Mikoto para si mesma com uma expressão deprimida. Você quer desafiar o destino? Nesse instante, uma voz surgiu repentinamente atrás de Mikoto. Quem é? Ela se virou para olhar para trás. Sob o poste de luz, na escuridão onde nenhuma luz podia ser encontrada, uma figura alta estava parada, caminhando passo a passo. Quem é você? Mikoto olhou para ele com cautela. Ela cresceu nas terras do clã. Ela conseguia reconhecer não todas as pessoas do clã, mas pelo menos 90% delas. E o longo cabelo preto da pessoa à sua frente era tão icônico que depois de vê-lo, era impossível não notá-lo. Portanto, só existe uma resposta. A outra parte não pertence ao clã. Eu pergunto a vocês, querem se rebelar contra o seu destino? Originalmente, Madara não tinha a intenção de dar atenção à geração mais jovem do clã. O amor entre homens e mulheres nunca foi algo que Madara considerasse. Quando Hashirama se casou, ele riu de Hashirama, dizendo que as mulheres só afetariam o poder de Hashirama. E Hashirama disse que não entendia nada, e que também não queria entender. As mulheres nunca foram algo que precisasse aparecer na vida dele. Para Madara, existem apenas 3 coisas que são as mais importantes nesta vida. Um deles é Hashirama. Um deles é o irmão mais novo dele. O último é o sonho dele. Esse também era o sonho dele com Hashirama. No entanto, Hashirama e seu irmão já não estão mais neste mundo. E o sonho dele foi completamente destruído hoje, e tudo acabou sendo apenas uma mentira ridícula, uma mera conspiração. Isso deixou Madara muito confuso por um tempo. Ele não conseguia encontrar seu rumo na vida. Então, depois que Ryosuke o levou para Konoha, Madara seguiu o caminho que percorreu com Hashirama e chegou até aqui. Ao ver essa família que o havia abandonado, ele percebeu mudanças ao longo do tempo. As coisas são diferentes. Sentindo-se um pouco triste, Madara não conseguiu conter um sorriso de escárnio. O clã está passando por um momento difícil em Konoha. Pode-se até dizer que está em péssimas condições. Por trás da aparente prosperidade, já existe uma série de problemas. O chamado clã número 1 tornou-se agora objeto de desprezo na aldeia. Isso fez com que Madara quisesse rir daqueles que se recusavam a deixar a vila com ele. Se eles estivessem dispostos a deixar a aldeia com ele, o resultado certamente não teria sido esse. Eles estavam satisfeitos com a situação atual. Eles não pensaram no futuro. Eles apenas esperaram ser eliminados pelo tempo. Madara sabia de tudo isso muito bem. Ele não sentiu nenhuma compaixão ao ver o estado do clã. Pelo contrário, ele sentiu um pouco de prazer. Inicialmente, ele só queria revisitar o antigo local e não planejava encontrar os descendentes do clã. Afinal, todos que ele conhecia estavam mortos. Além disso, toda a família o abandonou naquela época, então o que havia para ver? Mas quando ouviu Mikoto falando sozinha, expressando insatisfação com seu destino, desejando se libertar das correntes do destino, mas se sentindo impotente, isso o fez lembrar de si mesmo no passado. Se não fosse pela intervenção de Ryosuke, ele teria caído na armadilha de Zetsu Negro, caminhando diretamente para a cilada cuidadosamente preparada. No auge do seu orgulho, ele teria recebido o golpe mais fatal. Madara é um homem orgulhoso. Perder a última coisa importante em sua vida foi, de fato, um golpe para Madara. Mas quando ele estava mais perdido, viu Mikoto, uma descendente do clã. Nela, ele viu um traço de si mesmo, mas foi apenas um vislumbre. Madara sentiu uma espécie de empatia, pois, abandonado pelo destino, sentia o mesmo isolamento. Mas isso foi o suficiente para fazê-lo aparecer e conhecer Mikoto. Assim como Ryosuke o incentivou a deixar para trás seu destino original, Madara queria ser aquele que oferecesse uma mão amiga quando os outros estivessem em desespero. Talvez isso lhe trouxesse alguma paz. Pelo menos, ele teria a sensação de ter resistido ao destino. Embora, no entanto, fosse o destino de outra pessoa. Mikoto olhou para o homem estranho à sua frente. Ele não usava bandana ninja nem qualquer símbolo de clã, o que dificultava sua identificação. Ainda assim, Mikoto sentiu que ele lhe parecia familiar, como alguém que ela já tinha visto antes. Mas ela não conseguia identificar exatamente o que era. Provavelmente era apenas imaginação dela. Então, o que eu acho? Sou apenas uma jounin comum, sem poder algum no clã, e nem sequer tenho coragem de fugir deste lugar, disse Mikoto com um sorriso autodepreciativo. Só o pensamento já basta, respondeu Madara suavemente. No segundo seguinte, Mikoto sentiu o mundo ao seu redor girar. Ao recobrar os sentidos, ela descobriu que o homem estranho havia desaparecido. Espere, por que estou aqui? Mikoto esfregou a testa, sentindo como se tivesse esquecido algo importante, mas não conseguia entender o que. Bem, talvez seja só cansaço, pensou ela, antes de se virar e ir para casa. Naquele instante, um incêndio começou à distância, seguido por gritos e lamentos de dor. O som ecoou dali. O que aconteceu? Mikoto olhou surpresa e instintivamente correu em direção à origem do caos. Quando ela chegou, viu que o local já estava repleto de cadáveres. Os corpos dos membros do clã estavam espalhados por toda parte. Muitos deles eram pessoas que ela conhecia bem. Nimiko. Mikoto correu até sua amiga Nimiko, que estava caída em uma poça de sangue. Nimiko conseguiu respirar superficialmente. Ela segurou fracamente a mão de Mikoto. Rápido, corra! Com essas últimas palavras, a cabeça de Nimiko pendeu para o lado, sem vida. Nimiko. Mikoto olhou para a cena incrédula. Naquele instante, algumas sombras incrivelmente velozes passaram, e vários membros do clã em fuga foram decapitados instantaneamente. As pupilas de Mikoto tremeram enquanto ela observava. Seu Sharingan ativou-se automaticamente, e ela contemplou a cena horrorizada como um verdadeiro pesadelo. Uma figura cambaleou para fora de um dos lados.
Kushina. Mikoto olhou para a amiga com surpresa. Mikoto, ainda bem. Que bom que você está bem. Kushina abraçou Mikoto, mas logo se afastou e disse, vamos, temos que sair da vila agora. Ah? Antes que Mikoto pudesse responder, Kushina a arrastou consigo. Enquanto corriam, Mikoto viu inúmeras figuras vestidas de preto, usando máscaras brancas sem rosto, massacrando civis da aldeia. Alguns ninjas tentaram impedi-los, mas esses homens eram tão poderosos que mataram os ninjas sem esforço. Kushina, o que está acontecendo? Perguntou Mikoto, confusa. Não sei. No começo estava tudo bem, mas aí essas pessoas apareceram do nada. A vila está desmoronando. Precisamos sair daqui rápido, respondeu Kushina. Kushina continuou puxando Mikoto em direção à saída da vila. Os dois evitaram os homens mascarados o máximo possível ao longo do caminho. Ao se aproximarem da entrada da vila, um cadáver caiu repentinamente em seu caminho. Oh! Não esperava encontrar dois insetos tentando escapar. Um homem vestido de preto apareceu diante deles, empunhando uma espada. Seus olhos descobertos exibiam um brilho travesso. Mikoto, vai! Kushina empurrou Mikoto repentinamente e avançou em direção ao homem de preto, gritando. Kushina, não faça isso. Mikoto gritou, mas Kushina já estava correndo, incitando-a a fugir. No segundo seguinte, pá! O homem de preto brandiu sua espada e decepou um dos braços de Kushina. Sangue espirrado. Apesar de ter perdido um braço, Kushina ainda teve dificuldades para bloquear o homem, dando a Mikoto a chance de fugir. Vai! Mikoto, vai! Mikoto ficou ali parada, paralisada em choque, observando o homem de preto decapitar sua amiga. Naquele instante, seu Sharingan girou descontroladamente. Gradualmente, transformou-se em um novo padrão. Mangekyou. Lá fora, no mundo real, Madara deu um leve sorriso. Nada mal. Ele comentou em voz baixa. Capítulo 332. Neste exato momento, Madara usou o Genjutsu para permitir que Mikoto visse a cena onde sua família e sua vila foram invadidas. Pessoas que a conheciam foram mortas, e sua amiga se sacrificou para salvá-la. Inicialmente, ele só queria experimentar, e até teve a ideia de fazer isso várias vezes. Mas o que ele não esperava era que essa aluna do segundo ano, chamada Mikoto, fosse surpreendentemente talentosa. Ela despertou o Sharingan de 3 tomoes ainda jovem, e com apenas o primeiro Genjutsu, o poder do Mangekyou foi despertado. Isso demonstrou que o poder ocular de Mikoto já havia atingido o nível máximo dos 3 tomoes, e que restava apenas um último passo para despertar o Mangekyou. É que muitas pessoas nunca têm essa oportunidade durante a vida, e mesmo que os encontrassem, não poderiam despertar o verdadeiro poder do Mangekyou. Nesse instante, Mikoto recuperou subitamente o ânimo. Isso é, ela olhou em volta e percebeu que ainda estava parada sob o poste de luz. O homem estranho à sua frente ainda estava lá, e não se ouviam gritos ou urros à distância. Aquilo agora mesmo foi um Genjutsu. Mikoto olhou para o homem estranho à sua frente. Então ela encontrou os olhos da outra pessoa, que se revelaram um par de 3 tomoes Sharingan, um olhar familiar. Você é do clã? Mikoto ficou surpresa. Agora você tem o poder de resistir ao destino. O que você fará depende de você. Madara não respondeu, apenas proferiu essa frase. Poder para resistir ao destino? Mikoto ficou atonita por um momento, depois reagiu. Ela rapidamente tirou um pequeno espelho de sua bolsa ninja e olhou em seus olhos. É, Mangekyou? Ela olhou nos próprios olhos, surpresa. O tomoe original de 3 dígitos havia desaparecido. Mikoto ouvirá certa vez de seu avô que o Sharingan de seu clã possuía um nível acima dos 3 tomoes, chamado Mangekyou Sharingan. Qualquer um que desperte o Mangekyou pode possuir uma força aterradora e facilmente alcançar o poder de um Kage. Antes Madara tinha esses olhos. E com esses olhos, junto com o primeiro Hokage, os tempos conturbados foram pacificados. Mikoto ergueu a cabeça prestes a dizer algo, para então descobrir que a figura estranha havia desaparecido. Será que é outro Genjutsu? Mikoto pensou consigo mesma, mas depois de sentir, sob o poderoso poder ocular do Mangekyou, ela não encontrou nenhum vestígio de Genjutsu. Parece que ele realmente se foi. Mikoto suspirou. Ela queria agradecer a outra parte. Aliás, ela também queria perguntar por que nunca o tinha visto no clã. Ele é do último ano do ensino médio? Mas, infelizmente, a outra parte já havia ido embora. No entanto, será que este Mangekyou pode me conceder o poder de me rebelar contra o destino? Mikoto tocou os próprios olhos e então seu olhar se tornou firme. É certamente possível. Afinal, esses são os olhos que outrora acalmaram os tempos conturbados. Quão poderoso era Madara? Já que agora ela tem os mesmos olhos, não há razão para pensar que ela seja muito mais fraca do que ele. Ela não sabia que Madara possuía um Mangekyou eterno naquela época. Não se parecia em nada com o dela, um Mangekyou comum. Entretanto, em um restaurante, 2 pessoas tinham acabado de comer e estavam saindo. Cuidadoso. Ryozuki segurou a mão de Kushina bem na hora em que ela quase tropeçou. Kushina corou, um pouco envergonhada. Ela parecia um pouco embriagada, não muito, apenas levemente tonta. Mas não estava tão bêbada a ponto de cair. Felizmente Ryozuki a pegou a tempo. Caso contrário, teria sido constrangedor. Você está bem? Perguntou Ryozuki. Kushina balançou a cabeça, dizendo que estava bem. Vamos dar uma caminhada, sugeriu ele. Kushina assentiu com a cabeça e eles seguiram em frente. Após alguns passos, ela olhou para a mão que ainda segurava, sentindo-se um pouco tímida. Ela olhou secretamente para o rosto de Ryozuki, mas ele pareceu não notar. Ela se perguntou se ele havia se esquecido disso. Eles conversavam enquanto caminhavam. Kushina se sentia muito à vontade com Ryozuki, como se estivesse retornando à sua infância despreocupada. Naquela época, ela estava com os pais, brincando com os amigos, sem preocupações. Desde a destruição de sua terra natal e o extermínio de sua família, ela não conseguia se lembrar da última vez em que se sentirá tão feliz e relaxada. Obrigado, Kushina disse de repente.
Ryosuke olhou para ele, intrigado. Kushina sorriu e disse, não é nada, eu só quero um pouco de algodão doce, você quer? Certo. Ryosuke assentiu com um sorriso. Kushina correu à frente, com o rosto iluminado por um sorriso radiante. Ryosuke pediu desculpas a Minato em seu coração. Mas, parecia que o Minato deste mundo era bastante direto? Talvez não houvesse necessidade de sentir pena. Ele se perguntou se Minato de outro mundo sentiria ciúmes ao saber de seu relacionamento com Kushina deste mundo. Mas, provavelmente não. Afinal, duas pessoas com o mesmo nome em mundos paralelos não precisam ser a mesma pessoa. É claro que ele ainda não esteve no mundo de Minato. Então, é difícil dizer. Talvez da próxima vez, pensou ele. Kushina, vem aqui. Ryosuke aproximou-se com um sorriso. Entretanto, não muito longe dali, Sakumo, que acabara de sair de um restaurante de churrasco, o viu à distância. Ryosuke, Kushina? Sakumo olhou para os dois de mãos dadas com uma expressão estranha. Ele abriu silenciosamente o grupo de bate-papo dos Hokages em sua mente. Então, ele olhou para a foto de perfil de Minato no grupo. Ele deveria falar com Minato? Sakumo hesitou principalmente porque temia que Minato pudesse interpretar erroneamente que ele estava zombando dele deliberadamente. Embora tanto o Minato do grupo quanto o Minato do seu mundo sejam personagens positivos e alegres, quem disse que uma pessoa positiva e alegre não tem um lado sombrio? Além disso, esta questão envolve a dignidade de um homem. Sakumo estava inseguro. Depois de um tempo, Sakumo ainda fechou a interface do grupo de bate-papo. Esta não é a Kushina do mundo de Minato, mas sim a Kushina do mundo dele. O Minato deste mundo não pensa em mulheres e nunca se deu bem com Kushina. Kushina não sabe de tudo isso. Mas será que Ryosuke não sabe? Sakumo não acreditaria nisso nem se fosse morto. Sem mencionar que Minato do grupo comentou sobre isso. O próprio Ryosuke também mencionou que Minato e Kushina do mundo deles também são marido e mulher. Eles também têm um filho chamado Uzumaki Naruto, que também é amigo de Ryosuke. E agora? Ryosuke, que veio para um mundo paralelo com Kushina. Sakumo suspeitava muito que Ryosuke tivesse alguns hobbies peculiares. Ele até começou a se preocupar um pouco consigo mesmo, porque ele não sabe se em outros mundos paralelos ele também está com sua esposa. Embora sua esposa tenha falecido cedo, quando Kakashi tinha pouco mais de 3 anos, a linha do tempo de outros mundos paralelos é diferente. Por exemplo, os dois mundos do primeiro Hokage e o mundo do segundo Hokage. Até mesmo o mundo de Sarutobi Hiruzen. Na verdade, Sakumo está mais preocupado com esse mundo, porque naquele momento ele ainda era jovem. E naquela época, sua esposa ainda não parecia estar com ele, certo? Ao pensar nisso, Sakumo sentiu vontade de correr até Ryosuke para convencê-lo a não dar em cima de sua esposa em outros mundos paralelos. Mas, depois de se acalmar um pouco, Sakumo desistiu. Por um lado, ele não consegue vencer Ryosuke. Se Ryosuke insistir em fazer isso, ele não poderá impedi-lo de forma alguma. Caso Ryosuke se irrite, o mundo inteiro sofrerá. Por outro lado, sua esposa não é uma mulher particularmente bonita como Kushina. Talvez Ryosuke não goste dela de jeito nenhum? Devo estar pensando demais, Sakumo se consolou. Mas ainda assim, sentia-se um pouco inquieto, embora de forma discreta. Ele lançou um último olhar para as duas pessoas que estavam dando algodão doce uma à outra, balançou a cabeça, virou-se e saiu da rua rapidamente. Deixa para lá. Se ele olhasse mais além, temia que acabasse pensando demais. O que os olhos não veem, o coração não sente. No dia seguinte, horas da manhã, Ryosuke acordou da cama. Virando a cabeça para olhar para Yugao, que segurava seu braço ao lado do seu, ele gentilmente puxou o braço para fora. Ele então usou o deus voador do trovão para ir ao banheiro se lavar. Este não é o mundo paralelo de Sakumo. Após se despedir de Kushina na noite anterior, ele retornou ao seu mundo. E quanto à necessidade de 1000 pontos para uma viagem de ida e volta? Ryosuke está com poucos pontos? Apenas 1000 pontos. Isso é um problema? Os outros Hokages podem precisar guardar pontos para usar posteriormente. Mas isso acontece porque eles querem comprar algo que está listado por outros Hokages na loja do grupo. Por exemplo, Minato está de olho nas variantes de Rasengan de nível S que Ryosuke colocou nas prateleiras. E aqueles Rinegans. Não importa quem seja, todos querem comprá-lo. Uma pena que eles não tenham tantos pontos. Afinal, comprar Rinnegan na loja do grupo não acarreta o problema de incompatibilidade. É simplesmente caro demais. 750.000 pontos. Nessa fase, com exceção de Ryosuke, que consegue marcar muitos pontos. Outros não conseguem entender de jeito nenhum. Após se lavar, Ryosuke tomou café da manhã na casa com algumas de suas namoradas. Depois, cada um seguiu com sua própria vida. Ryosuke levou Konan e os outros ao escritório do Hokage. Konan e os outros precisavam ficar responsáveis pelo processamento desses documentos. Sexto Hokage Yagami Ryosuke a foto, no trabalho. Quarto Hokage Ataque Sakumo Ryosuke, você voltou. Sexto Hokage Yagami Ryosuke, bem, eu voltei, mas voltarei hoje. Ainda tenho algumas coisas para resolver. Primeiro Hokage Uchiha Madara, você realmente não se importa com pontos, ao contrário de mim, que ainda estou acumulando pontos. Não me atrevo a gastar nem 10 pontos. Primeiro Hokage Senju Hashirama, Madara, quantos pontos você conseguiu hoje? Deixa eu te contar, eu tive sorte hoje e consegui 67 pontos. Segundo Hokage Senju Tobirama, irmão, existe algo que vale a pena exibir com apenas 67 pontos? Primeiro Hokage Uchiha Madara, idiota do Hashirama. Só 67 pontos e já quer se exibir? Eu só fiz 78 hoje. A quarta Hokage Namikaze Minato, não estou com muita sorte hoje, só consegui 69 pontos. Quarto Hokage Ataque Sakumo. Quarto Hokage Namikaze Minato. Sakumo Senpai, qual é o problema? Quarto Hokage Ataque Sakumo, não, nada. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado.
Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!